Teodora Malacrida aqui novamente conosco. Obrigado, Teodora, Márcia, a equipe toda aí de Tangará da Serra. Vocês que nesse momento prestam serviço para a sociedade, prestam serviço para todo o estado de Mato Grosso, que quer saber não só do estado de saúde da menininha, que estamos em correntes de oração. Acabamos de mostrar os detalhes com o nosso Rafael na porta do hospital, mas também da despedida e a história desse casal em Tangará da Serra. Por favor, Teodora, fique à vontade. Oi, Daniel, bom dia mais uma vez. Voltamos agora, né? Então, eu estou aqui em frente à Capela Santa Cruz, em Tangará da Serra, onde o corpo da Gleice foi trazido para ser velado agora pela madrugada. Ele começou a ser velado ontem à tarde, lá em Lucas do Rio Verde, município onde esse casal morava atualmente. Há cerca de 5, 6 anos que eles se mudaram, que eles haviam se mudado para lá. O Daniel, né, de 36 anos, acusado de ter cometido toda essa tragédia, ele era engenheiro agrônomo. Ele foi formado aqui em Tangará da Serra pela Unemat em 2011. E a Gleice, ela sempre foi da área da beleza, do cosméticos, ela era cabeleireira aqui em Tangará. E quando eles se mudaram para Lucas, lá ela se tornou terapeuta capilar. Então, sempre na área da beleza, uma pessoa extremamente querida, tanto aqui em Tangará, quanto lá em Lucas do Rio Verde, que também ela acabou fazendo um nome, enfim. Infelizmente, ontem pela manhã, né, nas primeiras horas da manhã, toda essa triste notícia para Lucas e principalmente para Tangará da Serra. A Gleice Oliboni, como era conhecida aqui em Tangará, ela tinha 42 anos, de uma família pioneira. O pai da Gleice, Daniel, ele trabalhava com restaurante aqui em Tangará por muitos anos. Ele trabalhou com restaurante. A mãe da Gleice sempre foi vendedora em loja de roupas. Então, todo mundo conhecia esse pessoal. A Gleice atendeu várias mulheres aqui também, enquanto era cabeleireira. Ela tem uma filha mais velha, que também falou ontem, né, se posicionou nas redes sociais, dizendo o quanto essa mãe foi importante na vida dela e o tamanho da falta que essa mãe vai fazer para ela, na vida dela, na vida dos avós, a partir de agora. E aí, o Daniel Frasson, de 36 anos, ele foi formado aqui em Tangará, pela Unemat de Tangará da Serra em engenharia. Ele é formado pela Unemat em engenharia. E ele, ontem, depois do crime, ele foi socorrido também pelo Corpo de Bombeiros, porque depois de tudo o que ele fez, ele ainda tentou se matar. A polícia, ele segue internado e a polícia segue por lá, porque a partir do momento que ele receber alta, ele será preso. Infelizmente, a Gleice, ela entra aí para uma triste estatística, né, desse crime tão doloroso que é o crime de feminicídio, crime contra a mulher. As causas todas ainda serão investigadas. A princípio, as primeiras informações, né, das forças de segurança que estiveram lá no momento do crime ontem em Lucas do Rio Verde, as primeiras informações foi de que o Daniel teria tido um surto logo pela manhã e cometeu esse trágico crime. Foram pelo menos 7 facadas, tanto na Gleice quanto na pequena Maitê, que é filha do casal, que tem apenas 7 anos de vida e agora está internada em estado grave em uma UTI aí em Cuiabá. Todo mundo está fazendo uma corrente de oração para essa pequena, para que ela saia viva dessa situação. O cortejo do corpo da Gleice vai sair hoje a partir das 16h30. O cemitério fica aqui perto da capela, de onde o corpo dela está sendo velado. Hoje pela manhã também eu estive aqui. A movimentação sempre esteve, né, muito intensa, muita comoção, muita gente chorando, claro. Conversei com algumas amigas da Gleice também aqui em Tangará, mas elas preferiram não gravar entrevista. A gente entende a dor dessas pessoas, entende a dor da família da Gleice também. Então, aqui fica, né, o nosso respeito, né, Daniel, os nossos mais sinceros sentimentos para essa família que hoje chora, sofre por esse crime tão trágico que aconteceu, infelizmente, em Lucas do Rio Verde, mas que são filhos aqui do nosso município de Tangará da Serra.
O corpo da Gleice vai ser enterrado hoje a partir das 16h30, nossa equipe acompanha e aí no decorrer da programação, a gente volta com outras informações, Daniel. Teodora, eu recebi uma mensagem de uma amiga dela via Instagram. A amiga pediu para não ser identificada, um pouquinho de manhã, era um pouco por volta aí das 7h30 da manhã. E essa amiga mandou uma mensagem aqui dizendo que ela era uma mulher muito alegre, muito espontânea, com uma força incrível. Elas se encontravam nos cursos, nos eventos lá em São Paulo. E esses encontros, estou tentando procurar aqui a mensagem ao vivo, esses encontros sempre regados de muita alegria, descontração. Ela fazia questão de pagar a pizza para as amigas ali no intervalo do curso. E não havia dado sinal nenhum de problemas no relacionamento. E ela também não entende o que aconteceu. Tá aqui, ó, a gente ia fazer curso em São Paulo algumas vezes, dividimos quarto juntas. Essa menina que fez contato comigo dividia quarto, né, com a vítima em São Paulo. Você tem alguma informação sobre histórico? O que teria acontecido? Por que dessa mudança comportamental desse assassino, confesso, Teodora? Tem alguma informação, bastidores? Alguém comentou algo aí em Tangará da Serra? Comentou sim, Daniel. Inclusive, uma dessas amigas aqui de Tangará que eu conversei agora pela manhã, logo quando eu vim, né, de manhã fazer os primeiros registros, ela me dizia assim: Theo, eu não sei o que foi que realmente aconteceu, porque o Daniel sempre foi uma pessoa maravilhosa, sempre tratou a Gleice como uma rainha, uma princesa. Olha só, essas foram as palavras dessa amiga da Gleice. Então, tá todo mundo assim, sem saber o que realmente aconteceu. Porém, as informações que chegaram para nós foi de que o Daniel estava, sim, sofrendo de forte depressão e já há algum tempo. Essa amiga da Gleice também relatou que a Gleice nunca havia reclamado do esposo, do marido, da família, enfim. Então, assim, tá todo mundo transtornado de verdade sem entender qual foi o motivo, né, disso ter acontecido. Pode ter sido um surto, a gente não é especialista, né, Daniel? A gente não sabe, não entende, mas a gente se compadece muito, porque por trás de uma casca existe uma pessoa, a gente sabe disso. E, ao que tudo indica, o Daniel estava em tratamento, segundo as informações, ao que tudo indica, não, segundo as informações, o Daniel estava em tratamento de depressão, mas não sabe-se o que realmente aconteceu no momento em que ele decidiu fazer essa tragédia, atacar a esposa e a filha de 7 anos. É muito triste, uma história muito triste que comoveu muita gente. Tangará da Serra tá assim, sabe quando Tangará tá cinza? É esse o sentimento que eu tenho aqui em Tangará da Serra. Tanto ontem, quando nós recebemos a notícia, quanto hoje, que é o dia, né, do velório, Tangará da Serra tá cinza. Uma cidade que sempre foi muito alegre, assim como a Gleice. Sempre foi uma pessoa muito alegre, muito companheira, apaixonada pela vida, né? E, infelizmente, tudo isso, ontem e hoje, e vai seguir aí o dia inteiro, a movimentação começa a ficar intensa aqui, ó, já no velório, porque o pessoal está chegando novamente. Exato. Para dar o último adeus para a Gleice, né? Abraçar a família da Gleice, a filha está lá dentro, a mãe, o pai, enfim. Tá bom. Difícil, viu, Daniel? Complicado. Teodora, obrigado. A nossa gigante Teodora Malacrida, essa profissional competente. Quero aqui agradecer a Teodora, né? Se segura aqui no link, ao vivo mesmo, emocionada, abalada, porque a gente que é profissional está ali convivendo com a família, também abraça a família. Você, querendo ou não, você acaba envolvido emocionalmente nessas histórias, porque é toda uma cidade que nesse instante chora a despedida trágica dessa profissional, dessa terapeuta de sucesso que teve a sua carreira, a sua vida interrompida. Quero agradecer a você pela disponibilidade, a direção, a Márcia, toda a equipe aí do grupo em Tangará da Serra. Bom trabalho para você, amiga. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Pode trazer para cá. 11h01 no horário de Mato Grosso. Eu disse ontem e vou repetir, e você fica à vontade para interagir. Você fica à vontade para compartilhar aqui a sua opinião. 659-9987-2056. 659-9987-2056. Não existe no nosso ordenamento jurídico
nenhuma punição à altura do que essa criatura fez em Lucas do Rio Verde. Não existe. Ah, mas mudou, Daniel, a pena agora, ela chega a 40 anos. Uma bela iniciativa da senadora Margarete Buzzetti, amparada aí por políticos em Brasília e que enfrentou resistência. Pasmem, a proposta enfrentou resistência em Brasília. Olha o nível que estamos de políticos na capital brasileira. Mas passou, foi sancionado. Mas 40 anos para ele vai sair. Ele será bem tratado, ele será bem cuidado, será amparado lá dentro, terá segurança lá dentro do sistema, porque ele é de responsabilidade do Estado. Ele será bem cuidado lá dentro. Porque para protegê-lo dentro do sistema, aí sim, a lei vai abraçar. A lei vai cuidar dele. E ela, gente? E os planos dessa profissional? E todos os sonhos dela estava caminhando para ser um sucesso. Um sucesso. Ela num caixão nesse momento. Ele, em questão de horas, pode ser transferido para Sinop. E essa inocente aqui, de apenas 8 anos de idade, que tem no seu pai a referência, tem no pai aquela identificação afetiva, muitas vezes bem mais forte do que com a mãe. Os laços de uma filha com o seu pai são mais fortes, por vezes, do que com a mãe. E essa pequenininha aqui está lá no Hospital Santa Rosa, numa UTI, lutando para sobreviver, porque essa criatura perdeu o controle, matou a esposa dormindo e ainda esfaqueou a pequenininha. Na hora de se matar, fez perfurações superficiais. É essa a informação que chegou. E essa pequenininha aqui, gente? Sobrevivendo, não terá o abraço da sua mãe, não terá o carinho, não terá o afago, não terá o amor, não terá para quem entregar a nota, não terá com quem comemorar o seu aniversário, as suas conquistas. Porque eu creio que ela será uma grande mulher, assim como a sua mãe estava muito bem encaminhada. Olha o que essa criatura fez. E vocês acham que 40 anos de punição para todo esse estrago que ele causou aqui em ambas as famílias? Porque a informação que eu recebi ontem à tarde é que a família dele também está desesperada, está boquiaberta, sem entender o que aconteceu. 2 famílias destruídas. 40 anos é punição para essa criatura? Na minha opinião, não é não. Na minha opinião, não é não. Ainda mais num caso como esse, que você tem todas as provas ali no mesmo ambiente. Punição é uma medida na mesma proporção do sofrimento causado à vítima. Aí estaríamos pensando em punição. Na mesma proporção do sofrimento causado às vítimas.